Nós estamos sendo continuamente transformados, moldados pelas decisões que tomamos. Nesse momento você tomou uma decisão de me ouvir e essa decisão vai estar moldando, vai estar transformando a sua vida de alguma forma. A grande realidade que para nós darmos esse grito de liberdade em relação a nossas prisões emocionais é que nem eu nem você, nós não precisamos viver como vítimas ou reféns ou prisioneiros do passado ou do que quer que seja do que aconteceu conosco. Não precisamos ser vítimas nem reféns. Boa parte do nosso trabalho consiste então em fazer a nossa mente acreditar que é possível viver em liberdade. Tem muitas pessoas que, apesar de uma certa aparência de liberdade, elas estão prisioneiras das suas emoções. A grande chave que abre as portas dessa prisão emocional é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa olhar para dentro de você mesmo. Você precisa desligar o piloto automático, dar atenção às suas emoções, que de repente já está dando sinais aí de estar sobrecarregada, já está dando sinais de estar deprimidas. Você precisa dar ouvidos às suas emoções. O autoconhecimento é a chave que abre as portas dessa prisão. Nós não vamos alcançar a liberdade emocional sem nos conhecermos. Ou melhor, com uma ideia até mesmo distorcida de nós mesmos. E é muito comum as pessoas sempre olhar para fora, buscando um culpado, ou responsabilizando alguém pelos seus fracassos, pelas suas derrotas. E tem muitas pessoas que vivem suas vidas com uma visão extremamente distorcida de si mesmo, inferioridade, baixa estima. São visões que corrompem o valor da pessoa. Esse cativeiro emocional, esse aprisionamento das emoções, ele mina as nossas convicções. O medo entra em cena, a insegurança entra em cena e passamos então a achar e a aceitar que algumas dessas prisões são parte da nossa vida, faz parte da vida viver preso, faz parte da vida viver aprisionado emocionalmente. E eu preciso te dizer que você tem condições de dar um grito de liberdade com relação a todas essas prisões da mente, das emoções, que tem te aprisionado e impedido você de alcançar uma melhor versão de você mesmo, alcançar maturidade, crescimento, desenvolvimento emocional. As pessoas se perguntam o que é liberdade? Liberdade é a capacidade de você contribuir com a sua própria evolução. Liberdade é a capacidade de você contribuir e investir na própria maturidade, no próprio crescimento. Hoje se fala muito sobre ser livre, e fala muito sobre encontrar essa melhor versão de nós mesmos. Agora, liberdade e autoconhecimento, eles andam de mão dadas. Não tem como você ser livre sem se conhecer aquilo. Não tem como você ser livre sem conhecer aquilo que te prende, sem olhar para dentro. Liberdade e autoconhecimento andam de mãos dadas, e quanto menos conhecimento de si mesmo você tem, menos livre você é. Quanto mais você busca só olhar para fora, achando culpado, tentando responsabilizar o outro, mais você vive aprisionado. Liberdade, então, está relacionado em como você decide lidar com as suas limitações. A liberdade não é apenas uma questão de você dizer sim ou dizer não diante de uma situação específica, mas é a força que você coloca para poder moldar a você mesmo. Liberdade é o posicionamento, a força que você decide colocar em direção a moldar a si mesmo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12,
ele já nos ensina sobre essa necessidade de ter força para moldar a nós mesmos, quando ele diz ali, não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas busque a transformação através da renovação da sua mente. Então esse grito de liberdade, ele precisa vir através da renovação da nossa mente. Ele precisa vir através dessa metanoia. Metanoia é a força que nós fazemos de dentro para fora para não nos moldarmos aos padrões do mundo. Metanoia é a pressão que você coloca de dentro para fora. Metanoia é a força que você coloca de dentro para fora para não se moldar, mas, enfim, para poder exercer a mudança que você quer na sua vida. O primeiro passo que você precisa de dar para conquistar a sua liberdade emocional é sair da condição de vítima. É assumir a responsabilidade pela construção da sua própria história. É superar o medo. O medo, ele tem aprisionado as pessoas. O medo de tentar, medo de correr o risco, medo de se expor. O medo leva você para dentro de uma caverna, que funciona como uma prisão. E aqui a gente entende que o que te intimida, ele vai te controlar. O que te intimida, te controla. O medo, ele se tornou um verdadeiro cativeiro que leva e torna as pessoas reféns. E essa é a maior estratégia do inimigo, a intimidação. Se você está se sentindo intimidado frente aos desafios da vida, frente às circunstâncias, o inimigo já obteve vitória sobre você. Porque não é nem a circunstância, não é nem o problema, não é nem a situação que ela teve nenhum efeito, mas é a sua intimidação que se tornou as maiores grades que tem te prendido. O medo, ele pode ser um produto da fuga. Quanto mais eu fujo daquilo que eu preciso enfrentar, mais o medo aumenta. E diante de todo esse cenário emocional, diante de toda essa vida interior, as nossas emoções, elas vão adoecendo. E uma pessoa adoecida emocionalmente, ela não consegue dar um grito de liberdade em relação às prisões da sua alma e da sua mente. E por que nós adoecemos emocionalmente? Em primeiro lugar, porque nós negligenciamos as nossas emoções, nós interiorizamos aquilo que precisávamos falar, nós reprimimos aquilo que nós precisávamos expressar, e com isso a dor emocional se instala. Essa dor emocional, ela se transforma num cativeiro, num aprisionamento emocional que vai refletir os seus sinais no corpo, na alma, afetando muitas vezes o físico, o fisiológico, afetando muitas vezes a nossa saúde fisiológica, nos deixando vulneráveis. As dores silenciosas que nós ocultamos no coração e na alma nos debilita, nos torna vulneráveis a esses adoecimentos. E o que afeta as nossas emoções, o que afeta o seu interior, vai comprometer as suas atitudes. O seu destino, onde você vai chegar, começa no seu coração. É por isso que a maior arma do inimigo é a intimidação. Se ele conseguir te intimidar, ele vai te paralisar, ele vai te estagnar, ele vai te neutralizar no seu interior e você não vai avançar em direção a quem você é e as conquistas da sua vida. Eu gosto de um texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que afeta o seu coração vai afetar suas atitudes. O medo entrou no seu coração, vai ter medo de correr risco, vai ter medo de fazer escolhas. O desânimo entrou no seu coração, vai ter medo de dar o passo, vai ter medo de enfrentar a vida. O que tem afetado o seu coração? Por isso que
A sabedoria bíblica no livro de Provérbios nos diz exatamente isso. Nós precisamos guardar o nosso interior, precisamos guardar o nosso coração, porque aquilo que afeta o nosso interior vai afetar as nossas atitudes. E se você começar a prosperar no seu interior, você vai ter grandes chances de prosperar do lado de fora. Nós queremos muitas vezes a prosperidade exterior e não queremos a prosperidade interior, sendo que a mais cara que existe é a prosperidade interior. É onde você vai vencer seus medos, é onde você vai se libertar desses aprisionamentos, é onde você vai dar esse grito de liberdade. Então essa é a natureza da batalha que nós estamos envolvidos. Você só vai dar um grito de liberdade com relação às prisões da sua alma, da sua mente, quando você entende a natureza da batalha. O nosso conceito de batalha, ele está muito contaminado e está muito distorcido. Isso em detrimento dos excessos, dos exageros. A ênfase não é lutar contra forças externas, mas sim contra forças internas que têm o poder de nos prender. A natureza da batalha é olhar para dentro. É por isso que o salmista, no Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, conhece meus pensamentos, me prova, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele olha para dentro de si, ele tem uma disposição incrível de ser corrigido. Então esse é o cenário da batalha que nós estamos envolvidos. Não é lutar contra forças externas, mas sim contra forças internas. E essas feridas emocionais são prisões invisíveis. Elas nos paralisam, elas impedem nosso crescimento. Feridas emocionais não tratadas, elas contaminam não só o passado, mas também o presente e o futuro. E para encontrar a liberdade emocional é preciso se posicionar nessa batalha das emoções. Você só vai dar esse grito de liberdade quando você ter um novo posicionamento na batalha das emoções. Os inimigos, eles não estão do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E expulsar esses inimigos que se apossaram do seu interior e das suas emoções é uma responsabilidade sua, de cada um de nós. Se no meu interior se apossou inimigos como o ressentimento, a mágoa, a inveja, a falta de perdão, a justiça própria, o orgulho, eu preciso conquistar o meu interior novamente. Eu preciso conquistar a liderança da minha mente. Eu preciso liderar a mim mesmo. Eu preciso liderar a mim mesmo e expulsar esses inimigos que têm o poder e querem te aprisionar. Então você só vai dar esse grito de liberdade quando você se posicionar, mudar seu posicionamento na batalha das emoções. Porque o seu próximo nível, nós queremos dar um grito de liberdade. Nós queremos alcançar essa liberdade emocional, espiritual, familiar, financeira, profissional. Agora, o próximo nível da conquista, lá já existem forças que vão resistir à nossa chegada. E a gente precisa entender a natureza da batalha que nós estamos envolvidos e nos posicionar. E eu tenho estado envolvido com esse atendimento, com esse aconselhamento, com a batalha interior há mais de 15 anos. São muitas escutas marcadas por dores, tragédias emocionais, vergonhas e que geram um aprisionamento interior e prejudicam e comprometem casamentos, famílias, instituições. Essa experiência ao longo desses anos de lidar com os problemas da alma me fez entender e perceber que a falta de saúde emocional é um dos principais obstáculos do crescimento. Sem saúde emocional, nós não vamos dar um grito de liberdade. Entrar em contato com essa realidade
das feridas da alma, das dores emocionais. Foi como que se os meus olhos se abrissem para um novo mundo. Eu comecei a perceber, eu comecei a entender que emoções saradas são indispensáveis para você ter uma vida em liberdade. Emoções saradas e saudáveis são o primeiro requisito para você dar esse grito de liberdade. E muitas pessoas, elas têm levado suas vidas, seus casamentos, seus ministérios, sua vida emocional, sua vida espiritual, com sérios comprometimentos a nível emocional. E por estarem aprisionados emocionalmente, eles não avançam. Entende a gravidade do problema? Muitas pessoas não avançam em direção àquilo que foi chamado para viver, porque estão aprisionados emocionalmente. E todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida. Nós só vamos dar esse grito de liberdade se nós estivermos dispostos a dar o primeiro passo. Se você está me acompanhando até aqui, é porque você já entendeu que precisa de ajuda, que precisa se reencontrar, se aceitar, evoluir na sua jornada. E toda mudança, ela precisa de um ponto de partida, ela precisa de ser dado um primeiro passo. O problema é que a maioria das pessoas estão sem saber qual passo dar. São tantas questões mal resolvidas, queixas, injustiças, dúvidas, que a confusão muitas vezes só aumenta. Você não é essa pessoa que vive amedrontada, você não é essa pessoa que vive aprisionada, você é a imagem. Você é feito à imagem e semelhança do Criador e você precisa se libertar das mentiras que te contaram, das prisões emocionais, para que você possa assumir a sua verdadeira identidade.